Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós temos um assunto muito importante para nós tratarmos, falarmos a respeito de autenticidade, de sermos pessoas autênticas naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós fomos chamadas. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. Eu tava aqui lembrando que desde que eu era criança, desde que eu era pequenininha, eu sempre gostei de coisa diferente. Eu sempre tava inventando alguma coisa. E eu sempre escutei isso. Essa Rebeca gosta de coisa diferente. Essa Rebeca gosta de inventar coisa. E eu sempre fui assim. Se fosse uma decoração, se fosse fazer qualquer coisa, eu gostava de inventar, pensar alguma coisa nova. Se em relação às coisas da igreja, dança, peça, eu tô pensando em algo novo. A minha mente sempre trabalhou assim, algo diferente. Com roupa, eu sempre gostei de coisas diferentes. Ou pensava assim, eu quero isso porque é diferente e é algo único. E muitas vezes, quando você tem esse pensamento, você está fora da caixinha, você está fora daquilo que muitas vezes a sociedade está pedindo, você está fora daquilo que está todo mundo fazendo, você está fora. Então, você é alguém diferente, você está procurando coisas diferentes, objetivos diferentes. E com o teu corpo, você está contando para as pessoas que você é alguém diferente. Em outras palavras, uma pessoa autêntica. E quantas vezes nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos visto as comparações. É muita coisa que acontece, né? Então, a gente olha para uma pessoa, a gente admira aquela pessoa e às vezes sem você perceber, você tá pegando alguma coisa daquela pessoa, um jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se comportar, as opiniões, pensamentos. Eu não tô falando que é proibido você admirar alguém, porque ok, é normal, nós estamos em um mundo, nós olhamos para as pessoas e admiramos elas, mas eu tô falando na questão de você, muitas vezes, começar a trazer para a sua vida aquilo que não faz parte de você. Então, é importante você conhecer a Cristo, porque quando você conhece a Deus, Deus vai começar a revelar a você aquilo que você é, aquilo que Ele chamou você para você. Aquilo que Ele chamou você para fazer. E é importante você ter muita paciência e espera. Quando você aceita Cristo, você não vai chegar com uma bagagem cheia, sabendo tudo, e você vai falar assim, não, agora eu sei de tudo. Lembre-se, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós nascemos de novo. Então, se você aceitou Jesus, você acabou de nascer. Então, é respeitável que você esteja aprendendo. E algo também que eu tenho aprendido com Deus nesses tempos, para nós termos paciência ao vermos as pessoas caminhando com Cristo. Às vezes, algumas pessoas vão amadurecer mais rápido. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente escuta muito isso, que criança é criança. E criança, cada uma é diferente, porque ela tem sua cultura, ela tem o seu jeito, ela tem sua forma de pensar, forma de se desenvolver. E nós, aos olhos de Deus, somos como criança quando nascemos de novo. Somos recém-nascidos, então nós estamos aprendendo e dando um passo de cada vez. Então significa que às vezes eu vou chegar a um nível de maturidade e você ainda não chegou lá, e tá tudo bem, mas o importante é que você não pare nessa caminhada. Mas quantas vezes nós estamos caminhando e nós acabamos olhando para as pessoas, se comparando, falando, eu queria estar ali, eu queria já ser assim. E enquanto você está nesse pensamento, enquanto você está nessa escada de comparação, você não consegue aproveitar e nem perceber aquilo que Deus está fazendo. Então vamos parar agora nesse vídeo aqui para você pensar um pouquinho em que fase da sua vida você está com Deus. O que Deus está tentando ensinar para você? Talvez você está como uma criança só chorando e está tão imaturo que Deus está fazendo algo tão belo com você que você não consegue prestar atenção. Então eu estou perguntando isso para você e você responde, só está acontecendo coisa ruim na minha vida. Só está acontecendo coisas normais, nada de anormal, nada de grande demais. E é tão imaturo e tão frustrante quando nós estamos com esses tipos de pensamentos. Então, desde o início desse vídeo, eu quero orar para que você chegue ao nível de maturidade, de você observar e falar assim, não, Deus está fazendo alguma coisa. Tem um hino aqui na igreja que a gente canta muito e a gente fala muito sobre ele, que é o hino Así eres tú. Ele é em espanhol, mas tem inglês também, tem português, mas a letra vai dizer basicamente assim, por mais que eu não esteja vendo, eu sei que o Senhor está trabalhando. E isso é o nível de maturidade espiritual, é você saber que Deus está trabalhando. Por mais que você não esteja compreendendo, por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo, Deus está trabalhando. Então, Deus criou você de uma forma específica.
O nosso DNA é totalmente diferente. As nossas digitais são totalmente diferentes. Então não tem por que nós queremos sermos iguais às pessoas. Deus quer criar você de uma forma autêntica para levar a palavra dele. Quando eu digo ser diferente, nessa geração é você ser obediente. Porque muitas vezes as pessoas têm confundido autenticidade e diferença em você ser uma pessoa rebelde, você ser uma pessoa egoísta, você ser uma pessoa que despreza as outras pessoas. Então, não tem nada a ver com isso, porque o mundo está caminhando para isso. Então, ser diferente é numa geração de pessoas rebeldes, você ser obediente. É uma geração de pessoas arrogantes, você ser humilde. É uma geração de pessoas soberbas, você procurar cada vez mais ser parecido com Deus. Então, isso se tornou diferente na nossa geração. Quem poderia imaginar, né? Talvez você parou nesse vídeo aqui porque também você é uma pessoa diferente. Eu tenho certeza que você é essa pessoa. Então não se compare. Não procure se vestir igual fulano. Não procure falar igual outra pessoa. Procure ser você. Conheça você. Como Deus quer te usar. Ah, eu acho tão lindo como Deus usa fulano de tal. Eu quero ser usada dessa forma. Isso é tão pequeno porque cada vez que Deus derrama o seu espírito sobre alguém, ele quer fazer algo novo. A palavra do Senhor vai falar que ele é um Deus de novidade. Então, cada dia ele quer se revelar de uma forma nova. Sabe qual é a diferença de você para essa pessoa que você admira? Que essa pessoa que você admira, ela decidiu viver o propósito de Deus de uma forma autêntica. Você consegue compreender? A gente olha para John Wesley, a gente olha para Billy Graham, a gente olha para Kathleen Kuhlman, a gente olha para todos esses homens e fala assim, eu quero ser usada como eles. Mas entenda, a geração deles passaram, a unção que estava sobre ele também passou. Deus quer fazer algo novo, uma unção ainda maior. Nós vemos a história de Elias e Eliseu. Deus não deu para Eliseu a mesma porção que estava sobre Elias, Deus deu uma porção dobrada, ou seja, Deus deu algo novo. Sempre que Deus está derramando algo sobre a gente, Deus está fazendo algo novo. Então, ok você admirar alguém, mas peça para Deus, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero ser autêntica naquilo que eu vou fazer. Eu quero que o Senhor me use de uma forma diferente. Deus começou um avivamento ali na rua Azusa. Senhor, eu quero que um avivamento comece a partir de mim, mas de uma forma diferente. Porque muitas vezes tudo aquilo que é igual não é valorizado. Aquilo que é valorizado é aquilo que é diferente. Deus quer fazer uma história e Deus quer escrever algo diferente com você. Alguma coisa que seja autêntica. Alguma coisa que as pessoas digam assim, não, realmente Deus está aqui. Eu nunca vi nada parecido. Você não vai ver as histórias da Bíblia se repetindo. Você não vai ver Deus fazendo com Jacó a mesma coisa que ele fez com Isaac, embora eles fossem parentes. Você não vai ver Deus fazendo com Abraão a mesma coisa que ele fez com José, embora ele fosse dele da mesma linhagem. Deus sempre está fazendo alguma coisa diferente. E Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Então se orgulhe de ser diferente. Se orgulhe de buscar a Deus. Tenha uma forma, a sua forma de adorar, onde as pessoas passam e digam assim, não, só ela dança desse jeito, só ela prega desse jeito, só ela faz isso que ela faz desse jeito. Deixe a sua marca registrada, deixe o DNA de Deus entrar em você. E sabe qual é o DNA de Deus? O DNA de autêntico. Deus faz tudo novo. Você não olha para o céu e fala assim, eita, o céu está igual ao outro. Não. Todo dia Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está estabelecendo algo novo para o seu povo. Deus está com expectativa nova sobre você hoje. Então seja autêntico. Se você toca um instrumento, seja autêntico da forma como você toca. Se você canta, seja autêntico da forma como você canta. Se você é empresário, seja um empresário autêntico. Seja uma pessoa que coloca para fora o DNA de Deus. E Deus, ele não vai fazer nada igual. Deus está nos surpreendendo todo dia. Eu acredito que isso é algo que eu amo em Deus, a forma como Ele se apresenta para nós, Ele se revela de uma forma diferente todos os dias. Então, não se frustre pela caminhada das outras pessoas, ou porque fulano está caminhando de um jeito e você parece estar caminhando de outro jeito. Às vezes fulano está explodindo e Deus está pedindo para você entrar no quarto de oração e orar em secreto. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu queria fazer isso. Meu Deus, mas se eu entrar no quarto secreto, quem que vai me ver? Lembra de Davi. Lembra de Davi, enquanto Saul estava lá no trono, sem a presença, Davi estava lá no secreto, conversando com Deus. Muitas vezes é melhor você estar no secreto, conversando com Deus, do que você estar em cargos e posições onde Deus não está mais com você.
Você consegue ter esse nível de maturidade de dizer para Deus: Senhor, não me leva para estar sentado em cadeiras, não me leva para estar em posições se o Senhor não estiver comigo? Certa vez Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto e Deus disse para ele: Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, ele vai conduzir vocês e eu não vou mais com vocês. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou, eu vou parar por aqui. Quem é que tem esse nível de confiança em Deus, de falar para ele: Senhor, se tu não for comigo, eu paro por aqui? Às vezes você já chegou até a falar assim: ah, mas tá todo mundo fazendo, tá todo mundo falando. Aí você lembra daquela frase que a nossa mãe sempre disse pra gente: você não é todo mundo. E exatamente isso, você não é todo mundo. Sabe por que é perigoso a comparação? Porque você muitas vezes pode estar falando assim: ah, fulano é crente e fulano faz isso, ah, então eu também posso. Isso é o maior erro. Às vezes fulano está como Saul, sem a presença de Deus. Perdeu o temor, tem o nome de cristão, tem o nome de rei, tem o nome de líder, mas já não está mais no centro da vontade de Deus. Ah, eu vou fazer porque o meu líder faz. Ei, não se compare. Que o seu líder seja Deus. É por isso que eu disse para vocês que é muito perigoso nós estarmos com os olhos em pessoas. Você pode admirar, ok, mas sempre lembre que é Deus que faz, que é Deus que move. Se eu tô aqui hoje falando para vocês alguma coisa, ensinando alguma coisa para vocês, não sou eu, mas é o próprio Deus que está trazendo essa palavra no coração de vocês. Eu de mim não tenho nada de bom. Talvez essa geração, as meninas estão tão novas, tentando buscar namorados, tentando se encaixar nos padrões de beleza. E às vezes você olha e fala: eu tenho que fazer isso, tá todo mundo fazendo. Não precisa. Você não precisa fazer isso. Eu queria fazer isso porque tá todo mundo fazendo e fica tão bonito. Mas em você não, Esther. Quem consegue lembrar aqui da história de Esther? Quando Esther vai se encontrar com o rei, tava todas as meninas pegando todas as joias, se embelezando. Mas Esther, não. É isso que eu quero dizer para você. Todos, mas você não. E não é que Deus tem os seus preferidos, mas Deus quer alguém que seja submisso, que confie nele. Não é que Deus não queira ver o seu bem, mas é porque Deus quer ver você chegando em um nível diferente e isso vai custar de você. Às vezes tem gente que fura a orelha e tá tudo bem, mas às vezes Deus vai falar pra ti: não fura a tua orelha. Às vezes tem gente que pinta o cabelo, mas Deus vai falar pra ti: não pinta o teu cabelo. Então é por isso que você não pode estar se comparando com as pessoas, com os irmãos, com fulano de tal, porque talvez Deus tem pra você algo específico, Deus tem pra você algo que é só seu. E não adianta você querer comparar, não adianta você buscar a resposta. É algo que Deus estabeleceu pra você. Gente, esse vídeo tá tão importante porque a gente vê isso na Bíblia. Sansão, quem lembra de Sansão? Deus falou para ele: Sansão, tu vai ser nazireu. Desde o ventre Deus falou para a mãe de Sansão: ele é nazireu, ele é separado, ele não vai poder fazer isso, ele não pode comer da vide, ele não pode cortar o cabelo. Mas Sansão queria fazer o que estava todo mundo fazendo, o que todos os israelitas estavam fazendo. Aqueles israelitas podiam se envolver com mulheres dos outros povos, estava todo mundo fazendo isso. E por algum momento Sansão pensou também que ele poderia, já que estava todo mundo fazendo. Mas isso foi a ruína do ministério dele. Isso foi a ruína do propósito que Deus tinha para ele. Não permita que os seus desejos, que as suas ambições te afastem do propósito de Deus. Talvez você diz: eu quero. Ok, diga para Deus: Senhor, eu quero, mas eu submeto essa vontade a Ti. E eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser diferente em uma geração de iguais. As pessoas vão olhar para ti e vão falar assim: não, você tem algo diferente. E todo mundo vai ter que saber que é a presença de Deus. Alguém que teme a Deus. Nessa geração tá tão normal as pessoas terem o nome de cristão, né? Vocês já prestaram atenção? Tá todo mundo hoje sendo cristão, todo mundo. Eles têm o nome de cristão, vão à igreja no domingo, mas eles não têm uma vida de renúncia. Se deseja servir a Cristo, se deseja amar a Deus com todo o seu coração e fazer a vontade dele, eu quero te dizer uma coisa: você vai ter que abrir mão do seu eu. Você vai ter que abrir mão da sua vida, deixar uma escola, deixar uma faculdade, deixar um sonho para trás, para servir a Cristo e para fazer a vontade dele. E eu te garanto que a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer e praticar. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós nos alegramos, não por aquilo que nós queríamos tanto, mas nós entendemos que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Tem uma oração muito particular que eu sempre fazia assim no início da minha fé, e ela continua sendo minha oração até hoje, que é: Senhor, eu quero ser o motivo do teu sorriso. Eu quero que quando o Senhor olhar do céu para a terra,
quero que o Senhor olhe para mim e sorria, porque aqui existe alguém fazendo a tua vontade. Então que essa oração ecoe os corações de cada pessoa que está assistindo essa palavra, esse vídeo, e que ele possa entrar dentro de você e que você possa entender o seu propósito, a sua missão, as exigências de Deus para você neste tempo. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Seja autêntico e resplandeça a luz de Deus. Se você me permitir, eu quero orar com você neste momento. E eu sempre costumo fazer isso no término dos vídeos, convidar as pessoas para aceitar a Cristo. Se você deseja fazer a sua nova aliança com o Senhor, eu quero orar por você. Se você já é cristão, mas sente que a sua aliança em algum momento foi quebrada, foi rompida, ore comigo também, feche seus olhos aí onde você está e fale: Pai Celestial, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, seja bem-vinda à família de Cristo. Nos acompanhe em cada vídeo que a gente for postando em nossas redes sociais. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer: que bom que eu segui a vontade de Deus. Que bom que eu fui autêntico no ministério que Ele tinha para mim. Que Deus abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos.